Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o nosso tema de hoje é o eu multidimensional. Estamos aqui com Tony Gandra, que é escritor e visagista, produtor visual deste programa e vai abordar este assunto. Mas antes de falar sobre esse tema interessantíssimo, vamos para um rápido intervalo. Olá pessoal, antes de começar esse bloco, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Violeta Vitória Som. A Violeta Vitória Som fica na rua Santa Efigênia 29 e conta com uma linha completa de instrumentos musicais, equipamentos profissionais e automotivo. Acesse o site da loja e conheça mais sobre os produtos. É www.violetavitoriasom.com.br. Vamos começar nosso papo com o Tony Gandra, que é escritor, que é nosso visualista e produtor visual do nosso programa. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Que querida. honra enorme Tudo estar bom. contigo. Prazer. Sempre um prazer estar com o Tony Gandra, que é espiritualista, metafísico e vai falar um pouco do trabalho dele. Conta um pouco sobre Tony Gandra, Um Nome na Cabeça. Tony Gandra, O Nome na Cabeça, foi o livro que teve o apoio cultural da Niase e foi publicado no ano 2000 e tem os 26 anos da minha profissão, tudo que eu fiz até então e, logicamente, continua, virão outros por aí. E é um livro dedicado diretamente ao profissional, a alguma clientela, enfim. É a minha história até o ano 2000. Olha que maravilha. Gente, para quem não conhece o Tony, ele tem mais de 8 livros escritos e todos da linha espiritualista e que fala de seres estelares, seres multidimensionais. E hoje ele está aqui para falar sobre o eu multidimensional. Tony, explica para o nosso internauta o que é o eu multidimensional. Gente, a gente normalmente fala sobre o eu e fala sobre o eu, ou seja, o físico, o ego. E na realidade esse ego, ele está absolutamente preso, mas preso mesmo de certa forma ao nosso emocional, ao eu emocional. E na realidade o eu emocional seria também uma entidade quase que separada da mente, enfim, físico, emoção, mente, espírito, seriam diversos eus que se expressam nesse corpo aqui e agora, mas que na realidade pouca gente fala ou sabe sobre isso, porque a maior parte das pessoas infelizmente não tem tempo nem de se interiorizarem. As pessoas vivem num processo exterior de sobrevivência, em busca da sobrevivência, e as pessoas normalmente vivem presas àquilo que se chama ego. O ego, logicamente, não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva, mas na realidade seria, assim, a nossa expressão na terceira dimensão. O ego nos mantém na terceira dimensão. E esse ego faz com que nós nos apeguemos, com que nós discutamos, com que nós vivamos em competição, até que o corpo emocional, que é uma entidade específica, faz um contato, se expande, se acelera, principalmente agora com esse cinturão de fótons que a Terra acabou de entrar no ano 2000, existe uma aceleração de pensamento através dos raios gama, existe uma aceleração emocional. E quando esse emocional se acelera e percebe alguma coisa além, cósmica, normalmente o ego também pega uma carona ali e vê que não é só a competição, eu sou eu, você é você. O ego começa a entrar no eu mais profundo, ou nesse eu multidimensional, que abrange múltiplas dimensões, infinitas dimensões, e começa a não mais competir, mas a participar de. Aí o ego começa a perceber que eu sou você, na medida em que me expresso e que você se expressa através desse corpo físico, através dessa emoção, e nós entramos num processo, eu diria, maior de uma fusão. O ego se fusiona ao outro e se transforma também no outro. Se transformando no outro ou entrando no processo de empatia, de compreensão recíproca, eu diria, as guerras se acabariam. Porque na realidade eu vou me perceber através de você. Eu não vou mais competir com você. Eu não vou mais te olhar como separado de mim. Eu vou perceber que eu estou unido a tudo e a todos ao meu redor. E na medida em que a emoção se expande, se acelera,
e o ego, o eu físico, começa a perceber essa multidimensionalidade e começa a se perceber também um eu cósmico, e o corpo, a mente, a emoção, o espírito entra no estado de unicidade. O eu multidimensional nada mais é do que os nossos múltiplos aspectos unificados numa dimensão cada vez mais expandida, onde nós vamos nos perceber totalidade. Então, a Chris Griscom, a minha amiga escritora, diz que quando você percebe que você é terra, você é árvore, você pode se transformar em água, você é o planeta, você é as estrelas, você é o cosmos, na realidade você começa a perceber que você é Deus. É verdade. Isso é uma realidade. É uma realidade. Eu diria assim, pode ser um sacrilégio para as religiões dogmáticas, mas é uma realidade. Mas na realidade é para isso que nós estamos nesse planeta aqui e agora, vivenciando esse processo de transição maravilhoso e tendo essa possibilidade de perceber muito mais de nós mesmos através da nossa múltipla dimensionalidade, abençoando sempre esse corpo. Esse corpo é que nos dá essa possibilidade. Esse corpo físico, esse corpo emocional, esse ego que nos mantém aqui na terceira dimensão vivos, eles nos dão uma oportunidade incrível de, nesse momento cósmico, a gente, de certa forma, dar um exemplo aos nossos irmãos extra, intra, espirituais, não o contrário. Você vê que até hoje ninguém vem para nos salvar, para nos resgatar. Se fala muito disso, mas é nós, é o nosso eu ego, o eu físico, aqui e agora, através desse corpo, que está dando esse exemplo para o cosmos. Esse exemplo de dignidade, esse exemplo de harmonia, esse exemplo de amor incondicional. Olha, que maravilhoso. Na realidade, a reintegração cósmica, na realidade, é o resgate dessa unidade suprema, né, Tony? Pelo que eu entendo, né? É verdade. E você vê os nossos múltiplos eus. Quer dizer, eu habito um corpo físico, do qual nem mesmo sou o dono, é um condomínio. Eu tenho múltiplos eus, eu tenho todo um processo físico que eu durmo e nem por isso eu morro. Todos esses corpos em mim sabem como devem agir e, logicamente, quanto mais unido e mais fusionado a eles eu estiver, mais eu vou colaborar para que essa expressão da totalidade viva em saúde, alegria, felicidade, enquanto eu estiver aqui no corpo físico. É verdade. É maravilhoso esse tema. Mas ele também escreveu um livro chamado 1 Milhão de Horas. 1 milhão de horas até 120 anos. Porque, olha, gente, que maravilha, hein? Eu tenho só 69 ainda. Mas cósmico, vamos chegar até 120, podemos. É só a gente saber se amar, se perceber, se autoconhecer em profundidade, não só superficialmente, em nível de pele, em nível de emoções que uma hora nos faz estar abraçando, outra hora nos faz estar brigando, mas nos conhecer profundamente. Aí nós vamos sim poder chegar até 120 anos, ou 1 milhão de horas e uns quebradinhos, ou mais. O pessoal está dizendo que com implantes, e logicamente nós vamos ter implante de chips, muito mais cedo do que esperemos, a gente vai chegar a 250. Agora, para viver todo esse tempo, gente, a gente tem uma motivação muito grande. E eu diria a maior motivação que o ser humano pode ter é amar. Amar e ser amado. Amar a terra, amar tudo, se fusionar a tudo isso. Não perceber o outro com medo, com agressão, mas perceber o outro, os outros e tudo com amor. Aí nós vamos chegar e passar de 120 anos. Que nós vamos saber também o que nós devemos comer, o que nós devemos beber, os exercícios físicos que nós devemos fazer e por aí afora. E vamos entrar em harmonia total com esse corpo físico. Porque nós somos o outro projetado em outra identidade. Vamos lembrar bem isso. Tony, nós estamos, infelizmente, o nosso tempo aqui passa muito rápido. Uma mensagem para o nosso, nesse bloco, para o nosso internauta, sobre esse eu multidimensional em conexão com todos os extraplanetários, os intraterrenos. O que você diz sobre isso? Eu diria que nós acessamos o nosso eu multidimensional, entrando dentro de nós mesmos e podendo, através do amor incondicional, da compreensão e do carinho, integrar todos esses eus aqui e agora. Olha, que maravilhoso, né? Tony, esse livro que você escreve é canalizado, né, Tony? Eu diria que, olha, se a gente fala em canalização, se a gente fala em canais, a gente normalmente entra num paradigma antigo de dependência.
E, na realidade, o eu é completamente livre. Eu posso, sim, canalizar e ter múltiplos eus acoplados em mim enquanto escrevo, enquanto passo uma mensagem, como está acontecendo agora. Isso não foi absolutamente nada premeditado. Esses eus todos estão aqui contentes através da minha fala nesse corpo. Só que não é um canal, é ele que está falando, sou eu que estou falando, eu que sou o responsável, Tony Gandra, aqui e agora. Embora todos esses nossos irmãos, o universo todo, estejam se expressando através desse corpo aqui e agora. Vocês estão vendo, né? Tony Gandra não é um canal, é um oleoduto cósmico, né, gente? Bom, a gente vai voltar já já com esse papo maravilhoso com ele, com Kátia de Gaia. Vamos para um rápido intervalo. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração, em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem e conheça toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. E honra imensa recebê-lo, Tony. Prazer, gratidão, adoro. Eu estava dizendo para o Tony que eu me sinto muito feliz hoje com a leitura que ele nos fez, né, para estarmos aqui, porque eu acordo bem e durmo bem graças às suas mãos, viu, Tony? Ótimo. Então eu convido a todos para conhecer o trabalho do Tony. E eu quero falar um pouquinho sobre o livro 1 Milhão de Horas, né? E quais as dicas que você tem no dia a dia sobre o eu multidimensional, Tony? Olha, 1 milhão de horas até 120 anos, logicamente, para durar 120 anos, a gente tem que prestar atenção e se autoconhecer. Sim. E perceber exatamente aquilo que faz bem para mim, porque na realidade, enquanto físicos, corpos físicos, nós somos seres que têm peculiaridades da nossa ancestralidade. Nós podemos também fazer um trabalho para superar o DNA familiar, já existe isso hoje, mas nós temos peculiaridades únicas. Então a gente tem que, logicamente, para mim, exercitar-se, dormir bem. Uma coisa que é muito importante, jamais ter televisão no quarto. Televisão no quarto perturba muito o processo de descanso e principalmente o processo multidimensional para você, de certa forma, aprender em universidades cósmicas, sair fora do corpo, enfim. É muito importante que nós durmamos num quarto. O quarto é um sacrário, esse lugar onde nós saímos do corpo físico através do sono é maravilhoso. Isso é muito importante para a gente viver bem. Outra coisa, infelizmente, que não agrada a maioria. Mas, gente, a gente não deveria dormir agarrado um ao outro. Deveríamos, de vez em quando... Conchinha, não? De conchinha. De vez em quando nos permitir estarmos sozinhos, porque somos únicos. Na realidade, um corpo grudado no outro, desde que casa até que morre, que dificilmente acontece hoje em dia, faz com que as auras se misturem e, na realidade, um fique preso, como de fato está, até que a morte separe, e fique preso até energeticamente um ao outro. Então, o nosso corpo físico é único, é pessoal e intransferível. Não existe um acoplamento físico. Pode existir entrantes, que nós podemos ter até um dia uma pauta para um programa. Sim. Mas aí não seremos mais nós, eu que estou aqui. Seria o entrante que vai entrar. Então, a vida, até 120 anos saudável, a gente deveria, primeiro, saber se autoconhecer, interiorizar-se. Segundo, perceber o que o nosso corpo quer e precisa para sobreviver tranquilamente num período tão longo como esse. E terceiro, exercitar-se, exercitar-se e exercitar-se a nível físico. Vida é movimento e esse movimento que nós fazemos com o corpo Sim. dá vitalidade, faz com que nós não fiquemos encarquilhados e parados, enfim, através da inércia. O que, infelizmente, hoje em dia, todo mundo fala, mas nós vivemos, a maioria das pessoas, trabalhando sentadas, presas, paradas, sem se exercitar. E sedentários, né? Não vão a uma padaria caminhando. Exatamente. Não levam... A única coisa hoje é o cachorrinho para passear. E nós nunca tivemos tanta obesidade no planeta como hoje. Não é? E a qualidade de vida, ela está intrínseca também nessa simbiose energética que você diz do meio humano, né? Mas, de qualquer forma... Eu vejo que no dia a dia a gente esquece de coisas mais simples. Você não acredita que isso compromete a qualidade?
Sim, nós esquecemos da nossa necessidade de natureza, porque nós não devemos esquecer que nós somos animais. Sim. E nós temos um péssimo defeito, que é sermos racionais. Na realidade, racionalidade é uma coisa que não existe, porque você já pensou uma mente que não tenha posicionamento? Não é? Isso é racionalidade. E a mente sempre tem posicionamento. Então, se a gente aprendesse a ouvir muito mais o nosso instinto animal do que racionalizar, porque eu sou racional, a gente viveria muito mais. A racionalidade faz com que nós morramos muito mais rapidamente. É verdade. Porque muitas vezes nós engolimos sapo, nós somos politicamente corretos, tudo correto, muito certinho, etc. e tal, e não conseguimos expressar muitas vezes a nossa raiva, que é necessário botar para fora. Claro. Logicamente, depois pedir perdão, abraçar e beijar, mas o racional não existe, é uma invenção nossa. Não existe mente racional, a não ser que seja uma mente idiota. Pois Toda mente tem um posicionamento. E deixa de expandir-se, Lógico, né? lógico. Porque a racionalidade, ela barra. Você ser racional, realmente, você vai estar sempre competindo com outras mentes. E você está vivendo uma vida superficial e aí entra nesse eu, ego, competição. Pois é. Competição. E vive competindo, morre competindo, isso não leva a nada. E não é qualidade de vida. Exatamente. Porque você se estressa demais. E estresse, tem coisa pior hoje? Exato. Então, me dê dicas no dia a dia para que a gente se conecte com o nosso eu superior. Eu diria, ou com o eu multidimensional. Você me falando dessa forma e se expressando de uma forma, com gestual dessa forma, olha o que você me falou. Então me diga o que a gente deveria fazer para se conectar com o eu superior. Gente, vamos esquecer eu superior, eu inferior, eu multidimensional, está tudo aqui agora. Aqui. Guias, deuses, demônios, está tudo aqui e agora. Aqui e aqui. Coração e cabeça. Na realidade, nós devemos nos conectar com o nosso eu multidimensional dentro de nós e não fora. Não é um conceito abstrato, é alguma coisa de fato que nós podemos interagir fisicamente com ele. Uma vez que nós saiamos do ego, da competição, da maldade, enfim, de tudo aquilo que nos faz sofrer e também faz ao outro sofrer. Se a gente percebe esse eu multidimensional e o contata, nós facilitaremos o nosso dia a dia. Nós vamos entrar em estados que poderão parecer intuição, onde as coisas quase que são resolvidas e caem nas nossas mãos. Isso é o eu multidimensional. Nós vamos nos conectar com céus e infernos, com o bem e com o mal, com o certo e com o errado, com todos esses conceitos, não esperando, não julgando e não cobrando. Nós vamos participar disso de uma forma flexível, maleável, fluente. E a vida vai acontecer muito mais tranquilamente, muito mais gostosamente e muito mais alegremente. Tenho certeza. E o nosso eu multidimensional está aqui e agora. Facilita quando nós precisamos de algo de fato, existe uma necessidade, e o universo é filho da necessidade, não existe necessidade que não deva ser sanada. Nós imediatamente contatamos, através do nosso eu multidimensional, a resolução de qualquer problema. Nós vamos conseguir superar qualquer momento que, de repente, nos queira prender. Agora, o eu multidimensional é absolutamente livre, não pertence a nada nem a ninguém, no entanto, expressa a tudo e a todos. Mas que mensagem linda! E eu vi no teu livro, Tony, um mantra. Você pode me falar sobre esse mantra de religação, que na verdade é aqui, né, com o nosso templo, o nosso coração? Em 1991, no Espaço Religar-se, um espaço New Age que eu tive em São Roque, onde eu moro, eu tinha grupos de consciência abertos, não se cobrava nada, era puramente uma passada de informações e de vida, e me veio em mente esse mantra chamado Religando-se, que é o seguinte: eu sou luz, poder e alegria. Na dinâmica da vida una, eu me renovo a cada momento em contato com infinitas possibilidades aqui e agora. Minha consciência expande-se em múltiplas dimensões e tudo, dentro e fora de mim, se ilumina e se supera em harmonia, abundância e paz. Porque eu sou luz, poder e alegria. Com certeza somos. E como acessar isto num momento que hoje muitos espiritualistas dizem que a gente tem que segui-los? Qual é a tua linha de pensamento sobre essa questão seguidores? Eu diria que nós devemos seguir a nós mesmos, ao nosso eu multidimensional e partilhar essa liberdade e essa condição de ser livre
com absoluta consciência com todas as pessoas. Nós fazemos parte de uma totalidade, nós estamos fragmento enquanto corpos, mas nós fazemos parte da totalidade. Então, na realidade, essa religião, essa nomenclatura, esse grupo, aquele grupo, são grupos que na realidade são separados. Os partidos políticos, todos partidos e separados. Quando nós conseguimos perceber que nós somos um de fato, não de boca para fora, é muito bonito falar, é melífluo, mas na realidade, essa realidade pode ser muitas vezes dura, nua e crua. Aí a gente vai chegar a um processo de unificação que, eu diria, eu falo num próximo livro, o nosso grupo cósmico de consciência, que a partir da fusão dos diversos grupos cósmicos de consciência, fazem aquilo que a gente pode chamar de consciências unificadas, que é a maior expressão do conceito muito pequeno de Deus. Perfeito. Bem, Tony, eu gostaria que você deixasse seus contatos para que as pessoas conheçam o seu trabalho dentro do visualismo e também para adquirir seus livros. Por favor. Eu sou assessor em moda e beleza, sou cabeleireiro, sou maquiador, sou esteticista, sou escritor, enfim, sou um monte de coisa e sou eu mesmo e sou também, de certa forma, todos vocês. Eu faço leituras visuais, todo o meu trabalho, trabalho e sobrevivo disso. Profissão, beleza. Então, todo o meu trabalho é feito em cortes de cabelo, fazendo uma análise visual que eu faço de você e que você se faz de você mesma. São dois olhares, o meu olhar sobre você e o seu olhar sobre si próprio. A partir daí, nós vamos chegar a um consenso, o que é melhor para você agora em nível de expressão, apresentação, relacionamento, porque na realidade nós vivemos nos relacionando com tudo e com todos. E é muito bom que nós nos relacionemos através do melhor de nós mesmos. E ninguém vê a nossa alma ou nosso pensamento. Vê exatamente a nossa expressão, o nosso rosto, a nossa cabeça, o nosso corpo, o nosso gestual. E isso é maravilhoso quando nós temos essa expressão de acolhimento, de amor e de carinho, através de um visual muito prazeroso, convidativo, dentro, de certa forma, de padrões e conceitos que são sempre momentâneos, passam, mas fazem a diferença. Com certeza. E é www.tonigandra.com.br e o e-mail é tonigandra@uol.com.br. Tá aí para você. E vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. E fica aqui um convite para vocês para a nossa viagem, o Egito Clássico, em novembro de 2013. Então venha conosco, embarque nesta viagem maravilhosa de história, cultura, ufologia, metafísica. Entre em contato através do e-mail contato@abatur.com.br. O telefone, Cris? É 011 3258 1100. E a gente conta com você nessa jornada. E vamos agradecer também a Casa Shiva, que nos veste toda semana, e a Tony Gandra, que faz toda essa leitura visual. Gratidão, Casa Shiva, gratidão, Tony Gandra. Uma honra estar contigo. Gratidão a vocês. Gratidão todas. sempre. Até o próximo Enigmas.